Polêmico, o projeto Escola Sem Partido, PL 7180/14, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, fala de uma série de proibições para os professores das escolas públicas e privadas da educação básica, como promover suas concepções, preferências religiosas, morais, políticas e partidárias. Nós vamos falar desse assunto com o professor e vereador Eliseu Gabriel e com Marcelo Lacerda, que é diretor adjunto educacional do Instituto Federal Campus Pirituba. Boa tarde, Eliseu. Tudo bom? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Eliseu, como podemos definir escola sem partido? Qual o conceito? O que está por trás desse projeto de lei não tem nada a ver com sem partido. É uma picaretagem. É uma mentira que está sendo contada, enganando as pessoas, como se escola pública tivesse partido. Não existe nada disso. Na verdade, são pessoas que têm uma concepção políticas, são pessoas ligadas a partidos que querem impor as suas ideias, ou seja, não querem que as pessoas se desenvolvam culturalmente, intelectualmente. São pessoas limitadas culturalmente que estão por trás desse projeto de lei. São pessoas que se dizem conservadores, mas realmente são pessoas que não entendem o que é educação. Não sei se eu continuo falando já, mas quando no mundo inteiro os professores são absurdamente valorizado, muito valorizado, inclusive no mundo inteiro, as profissões nos países mais desenvolvidos, as profissões que mais crescem são professores ligados à educação, profissões ligadas à educação, professores. Aqui não, aqui além da crise que a gente vive, de dificuldades econômicas, com salários pequenos dos professores, além do clima hostil que é criado dentro das escolas, agora querem criar mais isso para formar dedo duro para dizer que professor isso e professor aquilo. Quer dizer, é um absurdo que está sendo feito, é uma destruição da educação no Brasil. Marcelo, qual a sua concepção desse projeto? Bom, para mim, a escola sem partido é um grande equívoco. Estou bem alinhado com o que o vereador colocou. Não é verdade, sob o meu ponto de vista, que educar é ler livros, apenas se ater ao conhecimento acadêmico. Educar pressupõe você transmitir o conhecimento acadêmico, que a sociedade juntou de conhecimento, mas é também você integrar as pessoas ao mundo real, que eles tenham acesso à diversidade de pensamentos e de ideias, e, portanto, eu entendo que a parte intrínseca do processo de educar, o aluno está exposto, sim, a opiniões divergentes, a opiniões, porque nem todo conhecimento é acadêmico formal. Tem conhecimento que é opinião, sim. Então, eu acho que é um grande equívoco e tem uma sutileza que o vereador trouxe, que é uma grande verdade. O Escola Sem Partido traz uma troca entre uma suposta posição de um lado para uma posição do outro. Quer dizer, é uma posição também. O silêncio, a não discussão, é uma forma de partidarismo também. Se é verdade que há excessos e que há equívocos na escola de hoje, a discussão não vai se resolver com a escola sem partido. A discussão vai se resolver com a gente discutindo eventuais excessos, como a gente pode fazer para tratar isso melhor, para que as minorias eventualmente não sejam constrangidas ou não se sintam alijadas da discussão. Mas o escola sem partido, ele traz a armadilha de um partido, sim, isso é uma posição relevante que o vereador trouxe, e traz uma concepção de educação que eu acho que quem milita, que quem trabalha na área precisa cabalmente deixar claro, isso não é a educação que a gente entende como a gente quer para os nossos filhos. Mas por que nós chegamos a esse ponto? Será por conta desses exageros? É por conta de restringir, então, a opinião das minorias que sejam contra, por exemplo, a esquerda? Você acha que é por isso que a gente chegou a essa... Não. Não? Eu acho que é fruto de ignorância mesmo, de gente culturalmente limitada e gente que milita concepções autoritárias, né? Concepções que impedem que as pessoas pensem, que as pessoas discutam, pessoas completamente sem noção do que é educação, né? Quer dizer, eu sou professor, eu vejo a importância que tem a relação dos alunos com os professores. Como disse o professor Marcelo, as crianças e os jovens precisam estar expostos a diferentes opiniões. Eles não podem se estabelecer, eu só posso estudar história, eu só posso estudar que só pode dizer que quem descobriu o Brasil foi Pedro Cabal, não posso pensar em outra coisa. Quer dizer, são pessoas que acham que vamos dizer assim, uma crença, ela tem que ser verdade para todas. Uma crença é uma crença. Você acredita numa determinada coisa, ou numa religião, ou numa forma de vida, etc. É uma crença. Isso não pode ser uma verdade para todos.
Da mesma coisa uma ideologia. Existe ideologia? Tem ideias. Ideologia é uma concepção, não é uma verdade, não é um fato. Então são pessoas que não conseguem ter diálogo, de entender a diversidade que o mundo é. Então, na verdade, o Escola Sem Partido não é a Escola Sem Partido, é um projeto de lei de algum deputado que fez um projeto de lei dizendo, olha, toda escola agora tem que ter uma placa lá na frente da lousa, isso que é o projeto de lei. O cartaz, dizendo, né, o que pode falar e o que pode não falar. E quem é que vai decidir o que vai poder falar e o que não vai poder falar? Então, mas se a escola tem, por exemplo, um projeto pedagógico que é definido num contexto dentro da escola, faz sentido essa lei disciplinar esse equilíbrio entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender? Então, eu acho que você tocou... A sua questão anterior, ela é relevante, quer dizer, por que isso está acontecendo? Eu acho que é importante, sim, a gente de tempos em tempos parar e fazer uma reflexão sobre os rumos das coisas, né? E eu reconheço, eu acredito que haja uma minoria que se sinta incomodada assim, seja uma minoria de esquerda em escolas tradicionais de direita, ou seja o inverso. Então, eu entendo que é um processo natural a gente sentar e ver, esse é o caminho, a gente quer mudar, não quer mudar, e a gente tem que estar aberto a discussões. Mas se é que há excessos, se é que estão acontecendo excessos, porque o que não pode é ter a escola de um partido só, quer dizer, e que não pode é que a minoria se sinta constrangida para se posicionar. E uma questão que também é relevante é, eu tenho que, como professor, deixar claro o que é o conhecimento acadêmico, o que está acordado entre o meio acadêmico como verdade, pelo menos até agora, e o que é a minha opinião pessoal. E não há problema, na minha opinião, que as pessoas possam colocar as suas opiniões. O que tem que estar claro é que acabou aqui o livro e aqui começa a minha opinião. E tem uma outra coisa que é relevante. Eu acho que o professor precisa tomar conta e ter cuidado na hora de expressar a sua opinião, mas deve ter o direito respeitado de ter opinião. Mas os alunos, o direito dos alunos, esse é mais sagrado ainda. Quer dizer, se eu preciso tomar cuidado, porque é uma relação assimétrica entre professor e aluno, o aluno não. Eu acho que o direito do aluno se colocar do jeito que ele quiser, isso tem que ser sagrado, isso tem que ser protegido de todos os lados. Mas se há gente incomodada com isso, e há, quer dizer, independente da gente achar que a ignorância, o que acontece, isso é um fato. Quer dizer, então a gente tem que sentar e conversar sobre isso, seja para desconstruir os equívocos de opinião, seja para entender o que tem que ser feito. Eu só acho que a escola sem partido é a resposta errada, erradíssima para essa angústia. Você falou bem, quer dizer, existem certos grupos, aquilo que eu falei, que eles acham que a crença dele é uma verdade. Crença é crença. E você pode pegar um grupo da direita ou da esquerda, sei lá, que se começa a chamar, que eu tenho uma crença. Então, eu sou de direita, eu sou de igreja, então vou impor para uma concepção na escola. Então, o que eu faço? Faço uma lei e falo, ninguém mais pode falar isso, só pode falar o que eu acho que deve. Aí vem o outro lado e fala, não, só pode falar do lado de cá, da direita. Ou então isso aqui... Isso é um absurdo. Você faz isso, você mata a educação. Você mata a educação, você rompe a relação dos alunos com os professores, que já é precária. Porque a coisa mais importante que existe nos países desenvolvidos é o respeito ao professor. Isso é absolutamente fundamental para que a educação flua, para que exista uma relação de professor e de aluno. E continua sendo uma escola do partido, mas do partido da hegemonia da ocasião, que é o que você falou, exatamente. É o que tem. Eu, por exemplo, eu estudei em escola pública. Os professores que eu estudei, um tinha uma opinião, outro tinha outra, um era mais conservador, o outro era era mais liberal nos costumes, na questão da visão histórica, tinha uns que falavam algumas coisas, outros falavam outra, e daí? Foi assim que eu aprendi. A gente tem que aprender com as diferenças. E as diferenças são absolutamente fundamentais para que a gente forme a nossa opinião. Se você vê só uma coisa, se torna um idiota, um bitolado. Tem uma pergunta aqui via Facebook, que é da Andressa Fernando de Jesus, uma leitura da Folha Noroeste, diz o seguinte para os dois. Vocês acham que existe a dominação da doutrinação esquerdista por parte dos professores? Quer dizer, há um exagero nessa dominação esquerdista? As escolas são... Nem de longe. Vê o resultado da eleição. Se tivesse havido uma doutrinação de esquerda no Brasil, nas escolas, o povo não seria tão conservador como é.
povo brasileiro é extremamente conservador. Eu acho que existe uma maioria de professores da esquerda, mas eu não concordo de forma alguma com a depende da escola. Doutrinação. Quer dizer, você ter professores que, pela experiência, nós vivemos num país que o professor é desqualificado, que o professor, via de regra, recebe pouco. Dependendo de onde você esteja, o professor ele é ofendido, ele é agredido. Quer dizer, é natural que essas pessoas tenham uma visão de esquerda, até de preocupação social mais próxima com a visão da esquerda. Mas daí a dizer que haja uma doutrinação, eu realmente não concordo não. Se fosse verdade, não teria acontecido o que aconteceu nessa última eleição. Candidatos conservadores ganharam. Mas eu acho que esse é um assunto que a gente precisa enfrentar, sim. As pessoas, quando falam, não sei se vai ser uma pergunta que virá, mas, por exemplo, a questão de gênero. É um fato da vida, é um fato real, é um fato que está posto no mundo dos fenômenos, que algumas pessoas têm comportamento, que algumas pessoas... Nós vivemos com pessoas que são heterossexuais e homossexuais. Eu tenho um aluno desses na sala, eu como professor, estar instrumentalizado para eu proteger esse aluno, para eu orientar a turma. Ou seja... E vai ser proibido, né, pela lei, se o projeto passar, proibido a ideologia Mas de gênero. Essa expressão, né? Ideologia de gênero é uma expressão completamente equivocada. Quer dizer, qualquer professor, ele tem que saber o que fazer para mediar as situações que podem acontecer na turma, na sala de aula. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma criança que tenha comportamentos ou trejeitos que não condizam com a questão biológica dele. Um menino de 8 anos de idade que seja, que gosta de brincar de boneca, que gosta de construir roupas para a boneca. Isso é um fato. O menino chega na sala e se comporta com os colegas. O professor tem que estar preparado para proteger esse aluno e para fazer com que os colegas entendam... O respeitem. Que o respeitam e que, na medida do possível, consigam entender que aquele colega é uma pessoa legal, que aquilo não muda em nada quem ele é. Para não ter o bullying, né? Para não ter o bullying e para que essas crianças, quando crescerem, saibam ter outros tipos de respeito também. Quer dizer, não se trata, e ninguém defende, de fazer a defesa de uma conduta ou de uma postura. Mas o professor precisa trazer para a mediação dele um fato da vida que está acontecendo na sala de aula dele. Então eu vou fingir que aquele menino não está ali, eu vou deixar ele sofrer sozinho, eu vou deixar que os outros meninos, as outras meninas possam maltratar, serem cruéis com aquelas brincadeiras equivocadas. Eu não posso. E então, não só no caso de gênero, mas no caso, por exemplo, de cor da pele. Tudo. No caso de cultura da pessoa, história de vida. Se a pessoa usa um véu na cabeça, ou da religião da pessoa, quer dizer, se você não abre possibilidade para respeito, não se trata de tolerar, entendeu? Não é tolerar as diferenças. Mediar, seria se trata de respeitar. Respeitar e mediar. Qualquer coisa. Respeitar é muito mais do que tolerar. Tolerar, você está fazendo um favor para aceitar aquele cara, embora você seja superior, você ache superior. Uhum. Então você tem que respeitar a diferença. Uhum. E se você vem com essa bobagem dessa história de pôr placa, que na verdade escola sem partido, não existe escola com partido, não conheço nenhuma escola pública com partido, eu não conheço nenhuma, por isso que não tem sentido falar em escola sem partido, né? Então não tem sentido, então, você colocar uma placa proibindo falar isso, aquilo, se você vai deixar de perder o respeito pelas pessoas. Então, o que o professor, às vezes o professor tem esse papel de mostrar para a pessoa, não, ele também é ser humano, nós todos somos humanos, nós somos tudo um só. É isso que precisa explicar. Olha, vocês acham que pode só há coisa de 2 semanas, o governo da Inglaterra desenvolveu um programa de capacitação dos seus professores para que eles estejam preparados para lidar com questões de gênero em sala de aula. Pronto. Aí vai dizer que eles são comunistas, os ingleses? Quer dizer, isso é um fato da vida, isso é um fato real. Você acha que os professores aqui no Brasil estão preparados? Não, eu acho que nós não estamos preparados. Nós não tratamos disso quando nos formamos nas nossas faculdades, nas nossas pós-graduações. Esse assunto está vindo agora e a gente precisa falar sobre isso sim.
Então, a gente não pode fingir que essa questão, que essa situação, que essa realidade social, ela não existe. É uma crueldade com todos isso. Se esse projeto passar, quais os impactos na educação? Por exemplo, pode haver uma onda de denúncias, o pessoal filmando a sala de aula para poder entregar ao professor para a diretoria de ensino, por exemplo? Dificilmente isso passa, eu acho, né? Porque certamente haverá ações judiciais, né? Muitas ações. Isso é uma boçalidade. Isso no mundo inteiro não existe. Isso é invenção nossa aqui. Muito provavelmente haverá reações incríveis. Em vez de se tratar a questão central, que é como o país cresce, como a gente distribui melhor nossa riqueza, como a gente consegue emprego, nós vamos tratar desse problema de costumes, né? Sim. Então, muito provavelmente, isso aí vai ser um atraso para a educação, vai haver uma onda de denúncia, desmoralizar o professor, que precisa ter autoridade, o professor precisa de respeito, senão ele não consegue ser professor. Como é que você vai aprender alguma coisa com alguém que você não respeita? E já é uma evasão de alunos também. Os alunos não são, às vezes, muito interessados em ficar na sala de aula, né, Eliseu? Então, acaba também podendo, você acredita que possa até prejudicar ainda mais a educação? Prejudicar ainda mais. Em vez da gente voltar, não, vamos fazer um ensino por projetos, vamos envolver os alunos. Tem escolas assim em São Paulo, escolas estaduais, que são fantásticas, algumas, né? Por exemplo, conheço uma aqui no Jaraguá, no Ítalo Betarello, um diretor sensacional, o professor Ereuvaldo. Você precisa ver o que ele transformou em 5 anos a escola, onde os alunos querem isso, as famílias todas envolvidas, todo mundo quer estudar naquela escola e ganha a mesma coisa, é uma escola pública com dificuldade, com pouco recurso. Então, existem estratégias para você fazer o ensino ficar bom, fazer a educação ficar bom, os alunos se envolverem. Isso é uma questão de ser professor. Quem é professor mesmo tem essa vocação de professor, entende o que é isso. Por isso essa história esse projeto de lei chamado Escola Sem Partido, porque é uma mentira essa história de escola sem partido, que não existe essa história com partido, é uma monstruosidade para destruir a educação no Brasil. Marcelo, a direção do Instituto Federal se posicionou publicamente sobre a escola sem partido? Nós não temos nenhuma posição pública, mas eu posso afiançar que a posição não só da direção do campus, mas da direção da rede federal, é que nós somos claramente contrários a isso. A minha expectativa é que, se o Congresso aprovar, o Supremo trave. E se o Supremo não travar, eu acho que a comunidade docente do Brasil precisa conversar muito e a gente tem que se articular. Porque é muito difícil. Vou dar um exemplo muito prático. Eu sou professor de uma disciplina de transportes. Em determinado momento você fala de concessão, você fala de infraestrutura de transportes, e é natural que o aluno pergunte o que é que você acha sobre concessão, sobre privatizar, se o termo é certo ou não, as rodovias, por exemplo. Você precisa trazer essa discussão para a sala de aula, deixando claro, é claro, que aquela é a minha opinião, eventualmente vai ter gente tão boa quanto eu, pensando diferente, mas você precisa trazer essas discussões. Isso é um respeito com o aluno. Isso é um respeito com o aluno, exatamente. Isso. Eu acho que esse projeto ele é tão ruim, é uma visão tão distorcida do que é educação. Se a gente acha que educar é abrir um livro, todos leem o livro na página tal, e faz uma pergunta sobre o que está escrito na linha 15, então esse projeto ele realmente vai fazer a escola ficar melhor. Mas se a gente acha que a escola é o lugar onde as pessoas leem, discutem, eventualmente concordam, eventualmente discordam, isso tudo é respeitado, onde todos podem ser quem são, e a gente não escolhe ser quem é, a gente é o que a gente é. A gente tem que ser uma grande verdade. E as pessoas aprendem a conviver com as diferenças, a reconhecer que agora com o sistema de cotas, por exemplo, tem coisas maravilhosas. Eu tenho a possibilidade daquele jovem pobre ser o melhor aluno da turma. E acontece. E isso acontece com toda certeza. Então, é uma visão de escola muito torta e que eu acho que está calçada em equívocos. Todo sentimento ele é real. Quer dizer, se é uma boçalidade, se é gente que está manipulando por trás, talvez, e certamente existe, essas pessoas precisam ser acolhidas também. Essas pessoas que defendem a escola sem partido, elas precisam também ser acolhidas e precisam entender o que é de fato educação, trazer os reais problemas dela, e nós, educadores, temos que ajudá-las a entender que a solução não é a escola sem partido. Você havia me dado um exemplo da sua filha do Colégio Bandeirantes, e eu queria, para encerrar, que você falasse de novo, porque eu achei bastante oportuno. Sua filha estuda no Bandeirantes? A minha enteada estuda lá. O que eu estava
estava falando com a Cristina antes, é que um dos problemas que talvez exista de fato, isso é uma realidade que a gente tem que enfrentar ela, é que em função da região onde a escola esteja, em função do perfil do corpo de professores ou até mesmo dos donos da escola, você vai ter realidades mais de um lado ou de outro. Eu estava contando um debate que aconteceu nessa escola, um debate em que todos os alunos estavam presentes e que temas eram colocados, os alunos pegavam o microfone e colocavam as suas opiniões sobre os temas. Majoritariamente eram opiniões ligadas à direita, pagar a universidade, coisas desse tipo, dar voucher para pagar creche, essas coisas, sobre todos os assuntos. E quase não apareciam opiniões da esquerda, vamos dizer assim. É um estereótipo equivocado, mas, enfim, se presta essas palavras para a gente poder dizer algumas coisas. E lá, em determinado horário, era para ter acabado o evento continuou, mas muitos alunos saíram e ficaram poucos alunos. E só então aqueles alunos de esquerda se sentiram à vontade para pegar o microfone e colocar. Contei isso para a Cristina para dizer que eu acho que realmente existem minorias, que em determinados lugares vai ser uma minoria de direita, em outros vai ser uma minoria de esquerda, que a gente precisa, nós como professores, como educadores, dar conta de incluir e deixar que eles se sintam à vontade. E pode até ser que algumas escolas não consigam fazer isso direito. E aí, eu repito, a solução não é o Escola Sem Partido. Escola Sem Partido não é uma solução. Escola Sem Partido é uma escola de partido, sim, mas do partido único que pensa determinada coisa que também. Único e plural. Hoje, a vantagem do modelo de hoje é que ele é plural. Ele é plural no sentido que quem quiser falar, fala se tiver coragem, de fato. Sim. E daqui a pouco ninguém mais fala, fica só uma verdade. Não, e o professor fica completamente vulnerável. Né? Nós caímos numa armadilha que é ou isso ou aquilo. Né? E a gente precisa desconstruir, a pergunta está mal feita. Na verdade, isso tudo acaba pregando ódio. É isso que vai virar. A polarização a aprovação desse projeto de lei, que é uma imbecilidade, que eles chamam de escola sem partido, mas não tem nada a ver com escola sem partido, né? Uma escola de doutrinar, de impedir o debate, de impedir o diálogo, de fomentar o ódio. Vai ser isso. Até o artigo da Constituição. A doutrinação está na escola sem partido. Isso é um ponto central que o vereador trouxe. A doutrinação está na escola sem partido. Eu quero agradecer, então, a presença do Marcelo Lacerda, que é diretor adjunto educacional do Instituto Federal aqui do campus Pirituba, e do professor e vereador Eliseu Gabriel para esse debate aqui sobre a Escola Sem Partido.